Meus amigos, que fazem, vamos falar um pouquinho aí sobre a gestão do Pedrinho, mas principalmente sobre a gestão do seu CEO, né? Que ele contratou. Lógico, se o CEO deu errado, a culpa é do Pedrinho. O ponto agora é que ele está errando com o dinheiro dele. Mas vamos falar sobre o Matos, que, na minha opinião, é o grande responsável pela fase que o Cruzeiro vive. Óbvio, ele é o CEO, né? Ele é o responsável. Ele é responsável, inclusive, se as coisas foram bem planejadas e deram errado, porque ele tem que agir rápido e atuar em cima de problemas não previstos, né? Vamos falar um pouquinho disso. Mas tem uma máxima aí que eu costumo falar para os meus clientes, que é pior do que você não conseguir identificar uma causa de um problema, é você identificar a causa errada, porque você vai gastar dinheiro e energia tentando resolver algo que não vai trazer resultado. Nas redes sociais, os engenheiros de obra pronta hoje cravam e têm convicção que o problema do Cruzeiro foi a montagem do elenco. Não foi. Não foi. Tanto é que foi aplaudido por 95% da torcida e eu me incluo nisso. O Cruzeiro montou um elenco top. Vim agora com um papinho de que o elenco foi mal montado é oportunismo. Oportunismo, gente de caráter frágil. O problema do Cruzeiro chama-se não deu liga, e aí as causas têm que ser investigadas internamente. Não deu liga porque errou na manutenção do Diniz, errou na contratação, eu não estou afirmando, estou levantando pontos de questionamento, errou na contratação do Jardim, porque todo mundo elogiou também. Tá errando na gestão do elenco no dia a dia, problemas aí com o Matheus Pereira, problemas aí com o Ilha, com o Marlon, será que a gestão do elenco tem ciúme, o grupo está dividido? Às vezes errou não na contratação, mas no desligamento de alguns jogadores, a manutenção de alguns jogadores ruins. Ninguém vai acertar 100% dele. Mas contratou o Gamar, contratou sei lá o que, não mandou tal embora. Gente, ninguém, nenhum dirigente, nenhum time do mundo, nem Real Madrid, nem Barcelona, ninguém acerta todas as contratações. O fato é que na montagem do elenco do Cruzeiro, o Cruzeiro que já tinha. Vamos lá, gente, vamos jogador por jogador, vamos ser um pouquinho consciente. Cássio, todo mundo gostou. Sim, todo mundo que eu falo, estou generalizando, né, gente? Eu sei que tem um ou outro aí que não gosta de nada, né? William era lateral da seleção ano passado. Foi boa parte do ano eleito melhor lateral pelos aplicativos de estatística de números. Fabrício Bruno, quem criticou a contratação? O cara joga muito, pergunta a torcida do Flamengo o que eles acham. O cara é rápido, alto, bom. Jonathan Jesus, todo mundo elogiando a joia rara que o Cruzeiro tem. Vai estourar esse menino. Lateral esquerdo, Marlon, foi um dos melhores laterais esquerdos de 2023. Ruim não é. Pode estar em fase péssima. Romero, ídolo da torcida, todo mundo queria o Perro. Tá, vamos sigamos. Eduardo, campeão do Botafogo, um dos destaques lá, todo mundo, o cara veio de graça, não tem muito questionamento. Matheus Pereira foi o melhor jogador do futebol brasileiro durante umas 15 rodadas do ano passado, foi para a seleção. Aí tinha o Caio Jorge jogando super bem, ainda me contrata o Gabigol e Dudu. Dudu jogando bem, tá respondendo. Então assim, gente, não foi a formação do elenco, agora não tá dando liga. E aí o Matos é culpado. Não tô aqui defendendo o Matos. Ainda vai ter gente aí, os analfabetos funcionais, que vão achar que eu tô defendendo o Matos. O Matos é responsável pela situação do Cruzeiro integralmente. Agora tem que ver onde que ele tá errando. Não é na formação do elenco. Foi na liga, esse elenco não deu liga ainda. Foi técnico, foi manutenção do Diniz, foi uma série de fatores que começou lá desde a demissão do Seabra, na minha opinião. Então, precisamos cobrar o Matos. Você tá certo de cobrar o Matos, mas cobrar na coisa certa. E o Matos precisa agir rápido, precisa dar a cara, tá escondido, não tá falando. A ausência dele faz até com que o Pedro se exponha desnecessariamente. É papel dele vir falar o que aconteceu de errado, onde foram os erros, o que ele está fazendo para resolver o problema. Esse é o alento que a torcida precisa. Essa é a situação que está faltando. Um diretor de um CEO de um clube de futebol que move paixões, que depende do seu cliente, que é a torcida, ele precisa ter sinergia com a torcida, ele precisa conversar com a torcida. E ele não está conversando, eu não estou falando que ele tem que ouvir, até porque cada torcedor quer uma coisa diferente. Ele não tem que ouvir integralmente, individualmente algum torcedor, mas ele tem que ouvir no geral. Ele precisa falar com ele, precisa interagir, ele precisa mostrar o que está sendo feito, além também do futebol, quais os projetos que o Cruzeiro tem, o que o Cruzeiro está fazendo em relação ao sócio do futebol, o que o Cruzeiro está fazendo para ampliar a torcida. Sabe, até isso tudo tira o foco de várias questões administrativas, como é que está a questão de orçamento, de investimento, qual que é a meta. Então tem muita coisa aí que o Matos está pecando, mas definitivamente não foi na formação do elenco. Agora, vai ter que corrigir a rota, vai ter que trocar, como se diz, trocar o telhado com gente morando dentro. Né? Vai ter que ajustar o elenco à necessidade do técnico. O ponto do técnico não é que o elenco não é ruim, o elenco não foi indicado pelo técnico. Talvez ele não tenha as características específicas do jogo, do sistema de jogo do técnico. E aí vai ter que trocar. Né? E isso acontece em todos os times brasileiros, porque normalmente os times montam elenco para um técnico e esse técnico sai, né?
Por isso que eu acho que o modelo mais adequado para um time é sempre ter uma comissão técnica permanente e trocando só a rainha da Inglaterra, porque você sempre vai contratar jogadores para um modelo de jogo pré-estabelecido. Mas vai ser difícil. Olha a diferença do modelo de jogo do Fernando Diniz pro Leonardo Jardim. Uma coisa absurda, diferente, não tem nada a ver. E era totalmente diferente do Seabra, que foi totalmente diferente do Pesolano e do Pepa e dos outros. É complicado, gente, é foda. Então, e custa muito dinheiro. Por isso que às vezes eu fico revoltado com o torcedor, ficar o tempo inteiro, tem que mandar embora, tem que trocar, tem que fazer isso, calma. A troca de jogador e de técnico tem que ser a última coisa que o cara faz, porque isso custa muito dinheiro. Rescisão contratual é cara. Você queimar um patrimônio, Marlon, o Marlon já teve momentos aí que com certeza o Cruzeiro teria vendido ele por mais de 5, 6 milhões de euros. E agora está emprestando para o Grêmio. E o Grêmio, se executar 20 jogos lá, se ele executar 20 jogos como titular, vai ter que comprar por 3 milhões e meio de euros, se eu não me engano. Ou 2 milhões e meio, acho que é 3,5. Quer dizer, já perdeu dinheiro. Por que perdeu dinheiro? Por causa da pressa, da pressão. Todo mundo, o cara lá do Grêmio sabe que a torcida tá com ódio do Marlon e vem aqui com a proposta lá embaixo para tirar o Marlon do Cruzeiro. Tá, agora o Marlon tá saindo, vai ter que contratar. Você acha que a torcida vai ter paciência com o Kaique? Não vai ter, daqui a pouco tá queimando o Kaique também, que é uma joia rara, infelizmente, né? E aproveito para pedir, pelo amor de Deus, Batistella no elenco. Vamos ter coragem, põe o menino para começar já a treinar, botar para jogar um jogo ou outro. Não dá pra ficar esperando. Não tem nada disso de queimar etapa, não, gente. Cara, craque é craque e vai embora. Beleza? Abraço. Com Deus.